Pai do Senhor, amados, como estão vocês? Que o Senhor, Ele abençoe sua noite, a minha noite. Hoje estou fora de casa, quase não faço a live. Faça, não faço o quê? Faça, não faço. Bateu o cansaço que o dia todo na rua. Mas eu disse, não, vou fazer. E o Senhor me inquietando. Shalom. Quem é escolhido não tem escolha. Aleluia. E aí, vamos abençoar o mês de março. Exatamente, vamos abençoar o mês de março. Glórias a Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ama, né, Malu? Quem é escolhido não tem escolha. Aí a carne tá cansada, a vontade de dormir, um sono. E o Senhor tava ali, faz a live. Faz a live. Estava aqui, aguardando. Pois é, só você não, irmão. Muita gente me disse que só vai dormir depois que eu entro. Então, glórias a Deus. E eu estava ali conversando com o Senhor, pedindo a Ele, então, a palavra para vocês, né? Mas antes eu quero orar, antes eu quero abençoar a sua vida, amém? Engraçado que quando eu entrei, eu pedi também, que eu gosto de entrar com louvor, e o Senhor mandou eu tocar isso aqui. Que ruja o leão, que ruja o leão, que ruja o leão, não sei porquê. Mas a gente sabe que o poder do Senhor, Ele é muito forte. Aleluia. Aleluia. E o Senhor já está me dizendo que me inquietou, porque hoje eu vou ser boca de resposta de oração mais uma vez. Amém? E tinha filhos e filhas esperando. Shalom. É amor. Que ruja o leão. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade. Vamos invocá-lo. Embora eu já sinta a presença do Senhor, eu quero que você invoque o Senhor agora por meio do louvor. Porque tudo o Senhor tem, mas a única coisa que eu e você podemos dar ao Senhor é a nossa adoração. Então que ruja o leão nessa noite aqui, que ruja o leão essa noite também na sua casa, amém? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. De justiça eternamente haverá um rei. Hoje ensinava a Beca que existe o leão. Amém. Para governar as nações em amor. Enquanto vocês entram, a gente adora. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor, em nome do amado Filho de Jesus Cristo, nós convidamos, Senhor, que o Senhor possa invadir as nossas vidas nesse momento, Pai. Invade as nossas casas. Invade, Senhor, Tu és livre, Pai. Tu és livre aqui, Senhor. Tu és livre aqui. Bendito seja o Teu nome. Senhor, Tu és nossa majestade. Tu és nosso Salvador. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Que nessa noite, que tenha uma unção fresca, Pai, para esse dia, para essa noite. Dia 3 de janeiro de 2025. Senhor, já queremos dizer ao Senhor que nós somos Teus filhos, somos totalmente dependentes de Tu, Senhor. Nós não somos nada, Pai, se nós não estivermos na Tua presença. Nós queremos agora, Senhor, nos colocar à disposição do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço já anjos ministradores, poderosos, na casa de pessoas aqui, onde o Senhor hoje vai abrir portões, onde o Senhor vai derrubar muros, onde o Senhor vai quebrar cadeias, onde o Senhor vai abrir cadeados, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro amarrado todo espírito roubador de palavra, todo espírito de atrapalho, de engano, de mentira e de adivinhação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, envia teus anjos agora. Anjos de cura, anjos de cura, anjos de cura da alma, da mente, do físico, do espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que pessoas aqui nessa noite sejam despertas, acordadas em sentidos espirituais. Porque o Espírito do Senhor me fala que muitas pessoas estão ainda dormindo em sentido espiritual.
mas que hoje o Senhor vai despertar o teu espírito de uma maneira diferente. Aleluia. Aleluia. O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Eu coloco eu e você agora em essa live debaixo do sangue do Cordeiro. E eu já te digo, porque o Espírito Santo me diz que há anjos dando visitação espiritual, a sobrenatural acontecendo na casa de algumas pessoas agora. Porque eu sinto o poder de Deus visitando cada pessoa agora. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que o poder de Deus desça agora. E você sinta a majestade do Senhor do seu lado. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E que a terra estremeça, toda a honra, toda a glória a Ele, ao nome dEle, ao nome dEle, ao nome dEle, que foi exaltado nos céus e na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu não vou estar fazendo também no YouTube, depois eu vou salvar essa live e compartilhar lá, mas agora não vai estar simultaneamente lá ao vivo, porque hoje eu estou fora de casa, amém? Mas hoje eu estou sem meu celular de apoio. Hoje esse aqui é o celular do meu filho. Não tem YouTube Premium para estar ouvindo aqui louvor, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas enquanto eu estava ali estudando e ouvindo a voz do Senhor para falar com vocês, Deus pediu para falar sobre a história de Sansão. É forte. E o que Deus falava ao meu coração foi algo muito forte. Muito, muito forte quando Deus falava sobre Sansão. E Deus falava sobre a mãe de Sansão, que ela era estéril. Esse relato está em Juízes capítulo 13. E o nome dos pais de Sansão era Zorá e Manoá. Diz que certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidarás e dará à luz a um filho. Mas o Senhor manda dizer que esse filho aqui não é em sentido literal, mas o Senhor disse que era para eu falar hoje, que muitos dos filhos dele estão hoje começando a gerar projetos. Você está sendo incubado com um projeto poderoso do Senhor. Amém? Deixa eu falar. Então, há uma esterilidade financeira e profissional sendo destroçada hoje. É isso que o Senhor está me dizendo. Amém? Uma esterilidade tanto na parte profissional como financeiro, está sendo destroçada hoje. Amém? E Pai do Senhor a todos que estão entrando agora. Shalom, shalom. Então, quem era estéril vai dar luz. Vai dar luz. E Deus fala em sentido profissional e financeiro. Amém? E engraçado que o anjo fala assim para ela: você vai dar uma luz a um filho. Pregação no capítulo 13 de Juízes, tá, irmãos? Mas tenha cuidado. Não tome bebida forte. Algumas traduções vão dizer vinho. Nem outra bebida fermentada. Porque as bebidas fermentadas são o quê? Por exemplo, o vinho, né? Bebida fermentada. E não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do teu filho, porque você vai ter. Na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será escolhido, consagrado desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor pela palavra. Porque o Senhor é bom, glorioso. E entenda bem aqui, olha o cuidado de Deus. Deus anunciou a gestação do filho de Manoá. Mas o Senhor falou para ela que ela teria que fazer mudanças de hábitos. Porque tinha um projeto dentro dela. Era um projeto de Deus. Sansão ia ser o homem que ia libertar Israel. Ia ser o homem que ia ser o libertador da nação de Deus, dos filhos de Deus. Então preste atenção. O Senhor manda te dizer que quando Ele tem algo grande com você, quando Ele quer que você faça algo, que você está gerando um projeto, que você está carregando algo que Deus vai fazer para outros através da sua vida, entenda, você terá de fazer mudanças de hábitos. Você terá de ser diferente. Aquela mulher recebeu a promessa.
E Deus convidou ela, através do anjo, a fazer mudanças de hábitos. Então eu quero te dizer, se Deus tem projeto com você, você tem que começar a ser diferente. Deus não dá coisas grandes sem te pedir coisas em trocas. Aquele menino seria libertador. Mas então ela agora tinha que ter mudança de hábito. E qual era a mudança de hábito que ela tinha que fazer? Ela não poderia mais tomar bebida forte. Antes dela engravidar, o anjo já dá a descrição da alimentação. O anjo já diz quais são os cuidados que ela tem que tomar e por que ela tem que tomar. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus nos convida a fazer mudanças de hábito, fazer mudança de alimentação, Deus está querendo nos limpar, nos desintoxicar. E Deus não limpa só aquela mulher em sentido físico, preparando ela para a gestação, mas prepara ela também mental e emocionalmente, porque os alimentos eles estão ligados diretamente às nossas emoções. Ou você se esqueceu que nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Quando Deus tem algo grande na sua vida, Ele vai começar a te chamar para fazer coisas diferentes. Você vai ser o esquisitão, você vai ser esquisitona. Mas Deus, quando Ele quer coisas e mudanças, Ele vai fazer pedidos específicos para você. Amém? E então, Ele explica por que dessas coisas. Ele diz assim, ó, o menino vai ser consagrado e ele vai ser o libertador. E não vai poder passar navalha na cabeça dele e ele também não vai tomar bebida forte. Eu já contei isso aqui para vocês. Antes de me converter, eu nunca fui amante do excesso de bebida alcoólica, mas de vez em quando eu tomava um drink, tomava uma bebida doce, né? Geralmente as mulheres gostam de bebida doce, que ela é mais fraca. E eu me lembro um belo dia, quando o Espírito Santo já falava comigo, e eu um dia cheguei na praia e eu olhei um coquetel e aquilo chamou meus olhos, a atenção dos meus olhos, e eu queria um pouco. E aí o Senhor bradou no meu coração e disse assim, tu quer intimidade? Tu quer consagração? Tu quer algo diferente? Eu disse, amém, Senhor, eu quero. Ele disse assim, então tu nunca mais vai tocar em álcool. Nunca mais tu vai tocar em bebida forte. E dali em diante, o Senhor nunca mais me permitiu. Nunca mais. E um dia que eu resolvi tomar só um pouquinho, não sei por que foi que eu tive vontade, ainda assim desobedeci. Eu senti muito mal. Eu passei muito mal. E foi um pingo. E aí o Senhor falou assim para mim, lembra que eu te disse? Não se esqueça do que eu te pedi. Então, quando Deus ele quer nos consagrar, nos separar, é porque é para algo muito grande, muito forte. E eu sei que tem pessoas aqui que Deus disse que você tem se queixado, que você tem sido excluído, que você está se sentindo excluído, não é que você tem sido excluído, mas você está se sentindo excluído porque Deus te separou. Só que você ainda não entendeu que Deus te separou. Deus te escondeu, porque Deus está te treinando. E como assim, Elida? Como é isso? Você tem se sentido sozinho. Pessoas não estão mais perto. Pessoas não estão mais perto. Depois desse dia, eu não sei mais nem o que é isso. E olho agora, realmente Deus tirou todo o desejo do meu coração para a honra e glória dele. Por quê? Nós precisamos mudar de hábitos. Nós precisamos mudar de atitude para que Deus nos encha da glória dele. Entende? E acredite, eu nem imaginei que Deus ia me mandar falar sobre alimentos hoje. Mas o Senhor disse que a alimentação está totalmente ligado ao teu espírito e à tua alma. Porque aquilo que nós comemos vem para o nosso DNA. Isso é muito forte, meu Deus, é forte isso. O que nós comemos vem para o nosso DNA. Nosso DNA ele é modificado, ele é alterado pelo que nós comemos. É muito forte isso. Então, se você quer algo de Deus maior e melhor, porque o Senhor está mandando dizer aqui para algumas pessoas, você tem me pedido projetos, você tem me pedido ideias sobrenaturais, você tem me pedido coisas diferentes, mas como é que eu vou mudar o teu QI, te dar um QI espiritual, um QI do céu, se o teu corpo não está purificado? E eu quero te dizer mais uma coisa. Quando a pessoa ela tem uma alimentação errada, meu Deus, é muito forte isso que Deus está mandando dizer.
Quando uma pessoa ela tem uma alimentação errada, por exemplo, ela tem muita dificuldade para o banheiro, ela fica ali, ela fica constipada, né? Obstipada. E aí o que acontece? O intestino não excreta os excrementos que são sujos, que precisavam sair pelo intestino grosso. E o que vai acontecer? O corpo começa a reaproveitar os excrementos que estão no intestino e começa a jogar pela corrente sanguínea. Então aquela história de que tem gente que está com a cabeça cheia de... é verdade. Então você entende que Deus precisa te purificar e Deus está chamando pessoas hoje. Vem para o jejum. Eu preciso purificar você. Eu preciso purificar teu corpo para te encher de coisas espirituais. Espirituais. Deus está querendo mudança de hábito de pessoas aqui. Amém? E aí, mais uma vez, o anjo diz assim, ó. Você engravidará e dará à luz um filho, todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro. Não coma nada impuro. Não coma nada impuro. Não coma nada impuro. Amém? É forte isso. É muito forte. Muito forte. Então, assim, desse relato aqui, a gente pode aprender que Deus, Ele age com misericórdia com a gente. Aquele casal era um casal simples, agricultor, que cuidava das coisas do campo, e Deus foi e orientou eles. Amém? Então, preste bem atenção. Se você quer ser alguém diferenciado, comece a fazer mudanças de hábitos e de comportamento. E você vai ver que a alimentação certa vai mudar seu sono, que a alimentação certa vai melhorar seus hormônios, que a alimentação certa vai mudar o seu comportamento. Vocês sabiam que o excesso de açúcar deixa as pessoas irritadas? Vocês sabiam que o excesso de açúcar e de carboidrato deixa as pessoas mais ansiosas e mais nervosas? Vocês sabiam que muitas pessoas estão com depressão por causa do excesso da alimentação errada? Porque a maioria dos neurotransmissores que produzem a serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores responsáveis pela produção dos hormônios da felicidade, da alegria, elas estão no intestino. Amém? Então, assim, ó, às vezes você quer uma resposta de Deus para Deus resolver diretamente um problema seu. Mas o Senhor está dando a volta para te mostrar a origem do problema. Talvez você não entenda porque você está tão irritada. Talvez você não entenda até porque você não está com libido e você está com problema no casamento com seu marido. Mas o problema está nos seus alimentos. O problema está no seu resguardo de boca que você não dá. Amém? Pois é. E um corpo, quem se alimenta mal, tem muito parasita, muito fungo, muita bactéria. E pessoas aqui sim são as que adoecem mais rápido e são mais manipuladas, inclusive pelo diabo. Porque eu quero te dizer que muitas pessoas, elas são atacadas espiritualmente pelos parasitas. E eu já presenciei isso. Eu, Elida, já presenciei isso. Como pessoa da área de saúde. Amém? Agora, outro texto, e a gente encerra com a ministração aqui. Eu vou entregar o que o Senhor quiser. Diz assim, que quando Manoá, ele ouviu isso, né? Que eles teriam um filho. Ele foi perguntar ao anjo. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? O que devemos fazer? E o anjo do Senhor respondeu assim, a sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que ordenei. E Manoá disse ao anjo, gostaríamos que ficasse conosco, queremos te oferecer um cabrito. Enfim. Manoá estava preocupado como ele cuidaria do projeto de Deus, porque aquele filho era um projeto de Deus. Aquele menino viria naquela família para libertar a nação de Israel. E ele se preocupou, ele pediu direção a Deus. Ele pediu direção a Deus de como cuidar daquela criança, de como cuidar daquele projeto. Quando Deus te der um projeto, irmãos, pergunte a Deus como cuidar desse projeto deles.
como cuidar desse projeto deles. Amém? Então, assim, hoje foi essa mensagem que Deus me falou para esse tempo desse ano de março que está vindo. O Senhor manda te dizer assim, se tu não mudar os hábitos, se tu não cuidar do teu corpo, se tu não cuidar da alimentação, seu corpo não vai aguentar as coisas que vão vir. É forte. É forte, irmãos. É muito forte o que Deus está me dizendo. É pro mês de março esse texto de Juízes capítulo 13. As recomendações que Deus dá à mãe de Sansão, porque ele era um projeto guardado para libertar a nação de Israel. Ela precisou fazer mudança de alimentação e se abster de algumas coisas para que ela tivesse saúde, para que o projeto de Deus tivesse saúde. Então, se nós não nos prepararmos fisicamente, emocionalmente, nós não vamos estar preparados para o que há de vir. E eu quero te lembrar de quando, em 2020, lembra do que aconteceu no mundo inteiro? Eu não posso falar aqui o nome na plataforma. O que aconteceu, né? Uma doença geral no mundo inteiro. As pessoas que morreram foi porque não tinham uma imunidade boa. E por que elas não tinham uma imunidade boa? Porque não cuidaram da alimentação. A alimentação, ela vai mudar a sua imunidade, ela vai mudar a sua identidade. Inclusive, Daniel, quando ele está na Babilônia, ele faz um jejum. Ele não come das iguarias do rei, porque eram coisas impuras e que ia adoecer ele emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Ele está contaminado. Então, o Senhor, ele está nos preparando mesmo para o que há de vir. Eu não sei se você acompanha as notícias. Hoje, os prontos-socorros da China já estavam lotados de um vírus, de uma mutação de RNA. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se preparem. Cuida do que entra. Porque tudo vai estar interligado. Amém? Muitas pessoas só querem revelação, gente. Isso aqui é uma revelação. Isso aqui é uma profecia que pode salvar a sua vida daqui 6 meses, daqui a 1 ano, quando as coisas começarem a cumprir. Amém? Eu vou fazer depois, Vanessa, uma live com Elba, explicando só sobre parasitas. Inclusive, é coisa de Deus mesmo. Hoje eu mandei um vídeo para ela e um post para ela falando sobre os parasitas e o mundo espiritual. Amém? Nós vamos estar fazendo isso. Então, assim, eu estou, através do Senhor, através da minha boca, está preparando vocês. Entendam. Quando o mundo estiver com muitos problemas físicos, você estará diferente, porque você ouviu a voz do Senhor. E o Senhor estava preparando você para isso, através dessa minha live hoje. Minha não, do Senhor, porque eu aqui só sou representante. Então preste atenção, comece a comer coisas vivas que vêm da terra. Fruta, verdura, carne, coisas naturais. Por quê? Tudo que tem a luz do sol está dentro da farmácia de Deus. O Senhor fez uma farmácia na natureza. Tem uma farmácia na natureza. Seja sábio, irmãos. Comece a pesquisar mais fitoterápicos, plantas que são da sua região. Coisas que você pode usar para a sua família numa crise geral, onde faltar remédio, onde faltar coisas. As pessoas que estavam preparadas, naquela crise mundial de saúde, elas sobreviveram. Mas as que tinham comorbidades, as que tinham hipertensão, as que tinham problemas cardíacos, as que eram pessoas portadoras de doenças crônicas, foram as primeiras a ser abatidas. Então eu não sei porque Deus mandou direcionar isso, mas o Senhor está mandando dizer, você é um plano e um projeto meu, muda de hábito. Você é um plano, é um projeto meu, muda de hábito, muda de hábito, muda de hábito. Forte isso, ó. Um testemunho de Keila diz que uma tia passou por vários anos sem conseguir engravidar, buscou ajuda de muitos profissionais até que o médico descobriu um parasita. Então veja o quanto é importante as coisas. Então, que seja feita a vontade do Senhor, que eu e você mude o nosso comportamento, mude a nossa alimentação, mude os nossos hábitos, porque nós somos um projeto de Deus. Irmãos, preste atenção, você é projeto de Deus.
Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Lembra que ontem Deus me usou e na oração eu pedi ao Senhor que Ele passasse o sangue do Cordeiro em sentido espiritual nos umbrais da nossa casa para que o anjo da morte não passasse. Vocês se lembram disso ontem? O Senhor está me fazendo lembrar que nós somos o projeto de Deus, mas que se a gente não cuidar do templo que habita o Espírito do Senhor, quando chegar uma hora onde houver algo geral, porque não está distante disso acontecer, preste atenção, você vai estar com o corpo preparado. E eu quero te dizer mais da parte do Senhor. Um corpo fraco não habita um espírito forte. O Senhor manda dizer assim, tem muitas pessoas aqui que estão com uma conexão espiritual bloqueada, porque você tem hábitos ruins. Você tem hábitos ruins e seu corpo é um corpo fragilizado, é uma carne fragilizada. E o Senhor manda te dizer como é que eu posso colocar uma porção maior de poder e glória em você, se o seu corpo não estaria preparado para aguentar. Então o Senhor manda te dizer, hoje estou te dando um alerta, vou entrar com tua cura. Deus diz que hoje inclusive entra com tua cura do teu coração, porque o Senhor já me disse que você é hipertenso e cardiopata, mas que tu és de oração, tu és pessoa de oração. Manda te dizer, o Senhor, hoje estou visitando o teu fígado. Hoje estou visitando o teu fígado. Hoje estou visitando o teu fígado. Hoje estou visitando o teu pâncreas. Hoje estou visitando o teu baço e os teus rins. Mas o Senhor manda te dizer, cuida da tua alimentação. Cuida da tua alimentação. Cuida dos teus hábitos. Deus manda dizer, comece a caminhar. Comece a caminhar. Comece a fazer atividade física. O Senhor está preparando. Comece a fazer atividade física. Você sabe que numa cidade que os homens e as mulheres eram mais longevos, que viviam mais, eram os homens e as mulheres que tinham pernas fortes. Por que das pernas fortes? Pernas fortes, o retorno venoso fica na panturrilha. Quando você caminha muito, você tem pernas fortes, você se exercita, a sua circulação sempre vai estar, trabalhando. Lembra que quando uma pessoa ela sofre um acidente, ou por algum motivo, que ela fica acamada depois de uma cirurgia, o que acontece? Os membros vão ficando atrofiados. Deus está mandando dizer para você, não atrofia teu corpo, não atrofia teu espírito, não atrofia tua alma por hábitos ruins. Tem gente que está com a vida atrofiada em todos os sentidos. Deus diz que você, inclusive, está com o cérebro atrofiado. Eu não sei para que essa palavra. Que você diz assim, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar, eu não consigo ler, nada entra na minha cabeça. Mas o Senhor manda dizer, é porque tu está com o corpo atrofiado. O corpo atrofiado. Por que o corpo está atrofiado? Porque o corpo precisa, o cérebro é feito de gordura. Quem estuda aqui sabe, o cérebro é feito de gordura. E você não suplementa um ômega 3, e você não come uma castanha, e você não toma óleo de coco, e você não toma azeite de oliva. São os óleos bons que vão fazer a produção para o cérebro. O cérebro precisa de gordura boa. Amém? O cérebro está atrofiado, a inteligência está atrofiada. Aí um cérebro atrofiado, como é que Deus começa a operar de forma sobrenatural? Não tem como. Como é que você vai ter inteligência se você não se alimenta bem, se você não suplementa, até para conseguir adquirir mais memória? A memória é o quê? A memória precisa de quê? O corpo precisa de quê? De vitaminas, minerais. O corpo precisa de vitaminas e minerais para produzir os neurotransmissores, para produzir os hormônios. Agora você quer deixar tudo na conta de Deus, quando eu e você podemos fazer as coisas? Coisas simples. Coisas simples, o Senhor está te ensinando, porque o Senhor está te preparando para coisas que hão de vir. Lembra que ontem o Senhor colocou na minha boca o texto de Malaquias 3,18 e falou que ficaria muito claro quem serve e quem não serve, mas que aqueles que estivessem debaixo da obediência, que estariam guardados debaixo das mãos protetoras do Senhor, o Senhor está te protegendo hoje, te ensinando o que vai acontecer amanhã. O Senhor está te ensinando hoje o que vai antes, está te fazendo prever o que vai acontecer amanhã. Mas não só está te dizendo, mas está te indicando o que fazer. Cuida da sua família. Tem alguém dizendo aqui, inclusive hoje eu pedi para ter mais inteligência e memória. Olha aí o motivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Tem dia que Deus vai falar o nosso coração, tem dias que Deus vai falar da família, tem dia que Deus vai falar de cura, mas tem dias que Deus vai trabalhar na prevenção. Tem dias que Deus vai trabalhar com você, te ensinando coisas que vai salvar você e a sua família. E você vai ser multiplicador desses conhecimentos. E agora eu estou entendendo, o Senhor está me explicando o porquê desse louvor, que ruja o leão. Que ruja o leão, que ruja o leão. O leão está rugindo aqui hoje, ensinando. O leão está rugindo aqui hoje, te ensinando. O leão está rugindo aqui hoje, te ensinando, te protegendo, porque isso aqui vai ser proteção. Isso aqui vai ser proteção. Aqueles que retêm o que é bom, aqueles que aprendem e que colocam em prática, eles vão ser diferentes. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas, eles estudam as coisas para fazer as coisas certinho do jeito que o Deus deles querem. E você e eu estamos fazendo o quê? Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Cuide de você. Amém? E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Tem ataques. O Senhor está mandando dizer. Tem ataques que o diabo tem feito no seu corpo. E você acha que é natural. E não é natural. E sabe por onde que o diabo está entrando? Pela boca. Deus está mandando dizer, eu estou falando. Está entrando pela boca. Tem gente aqui que está comendo coisas que não é para comer. Que sabem, inclusive, que já tem um problema sério. E que está comendo o que não é para comer. Deus está mandando falar e eu estou falando. E o Senhor está mandando dizer assim, o diabo está entrando por aí, te dando fadiga, te gerando cansaço, você não tem conseguido fazer as coisas, você não tem tido pensamento e o mental forte para fazer as coisas. Satanás, ele entra na brecha que a gente dá. Eu quero te dizer uma coisa, a comida é algo tão antigo, o diabo sabe que a comida é algo tão importante para o homem, que ele ofereceu a Eva o quê? Um alimento. Ele ofereceu a Eva um alimento. E aí diz que os olhos de Eva desejou o alimento, viu que era bom, tomou e comeu. Tomou e comeu. Eu até brinco que o fruto proibido era coco. Porque o coco tem a água, né? E tem a massa que a gente come. Tomou e comeu. Eu falo brincando às vezes. Mas falando sério, Satanás, ele sabe onde pode mexer em nós. E a alimentação é uma das coisas que mexe muito com o ser humano. Lembra que Jacó, Esaú, ele troca a primogenitura dele, que era algo tão especial. Ele vende para Jacó por um prato de cozido, por um prato de comida. Tá bem? Essa live também tinha que estar no YouTube, é verdade, meu irmão, mas hoje eu tô fora de casa, mas eu vou baixar ela e depois eu vou subir pro YouTube. Eu não sei se eu consigo fazer isso hoje, mas amanhã eu faço, se eu não conseguir hoje. Amém? Então, assim, o excesso das coisas estão matando as pessoas. As comidas erradas estão matando as pessoas. A alimentação errada está enfraquecendo o teu espírito. Porque o Senhor, ele não vai habitar num corpo, fraco. E você é templo. E você tem um selo. Sabe qual é o seu selo e o meu selo? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos, quando aceitamos Jesus e que nós nos batizamos, nós temos um selo de qualificação. Um selo de qualificação. Amém? Minha irmã, carne vermelha não tem problema. Glúten, lactose não é bom. Glúten é um veneno, né? Mas carne não. Carne é animais. Jeová deixou a gente comer os animais. Amém? Então, assim, cuidem muito. Deus está falando com vocês hoje sobre mudança de hábito dentro da palavra. Quando o anjo disse a mãe de Sansão, ele vai ser diferente. Ele é projeto de Deus. Ele é consagrado. Você não vai poder comer bebida forte. Você não vai poder comer certas comidas. Você não vai poder ter certos comportamentos com ele. Então a comida é algo muito sério, irmãos. Eu não sei porque Deus está falando isso. Outra coisa também que o Senhor está mandando eu falar agora, cuidem da água de vocês. Meu Deus, é muito forte isso. Cuidem da água de vocês. Gente, eu vou ter que fazer uma live aqui sobre isso, mas eu não vou poder fazer em live aberta, não. Eu vou ter que fazer pelo Zoom
Eu vou avisar, vou botar o link num grupo, que eu tenho um grupo do adoradores. Tem coisas que eu só vou poder falar lá dentro, numa plataforma fechada. Tem coisa aqui que eu não vou poder dar aula a vocês e falar abertamente de coisas que a gente já sabe que já está acontecendo. Então, assim, cuidem da água de vocês. Cuidem da água de vocês. Pesquisem o que é que vocês podem comprar de um filtro bom. Preste atenção. A água, preste bem atenção. A água daqui a um tempo vai ser escassa. A água vai ser escassa. E preste atenção, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, a água, ela pode ser fonte de vida ou pode ser fonte também de outras coisas. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Vocês lembram o que aconteceu quando teve um acidente lá no sul? Que um caminhão caiu no rio que abastecia a cidade. Então cuidem da alimentação, cuidem do que vocês bebem, da qualidade da água, de tudo. Cuida, gente, cuida. Eu tô falando pra vocês porque eu tenho acesso a outras informações que eu não posso abrir aqui. Não posso falar tudo. E é engraçado, quando Deus me deu essa ministração, eu nem imaginei que Deus ia entrar pela alimentação. Eu achei que Deus ia falar de projeto, que era outras coisas, que Deus falou de projeto. Mas Deus falando que o projeto mais valioso é você. E o Senhor está procurando pessoas que serão como remanescentes nessa terra. E os remanescentes, eles têm que estar preparados. Os remanescentes serão os escolhidos, os que sobreviverem. É muito forte isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é assim, né? Ele é lindo. Ontem Ele entregou, falou com todo mundo. E hoje Deus está cuidando e lhe dando um alerta e lhe ensinando. E dizendo a você o que fazer e o que não fazer. Preste atenção. Preste atenção. As pessoas onde estão mais doentes são os lugares onde a alimentação é muito ruim. São pessoas que estão com o comportamento alterado. O caráter é até alterado por conta da alimentação. Amém? Então assim, quando você é uma pessoa que tem um corpo forte, uma mente forte, uma mente saudável, teu espírito vai ser forte, irmãos. Nesses últimos tempos, o Senhor vai precisar de pessoas fortes, pessoas saradas e curadas. Mas para Deus te sarar e curar, você também tem que contribuir com o Senhor. E quando você contribui com o Senhor, é como? Você cuidando do seu corpo. Amém? Então fica aqui essa mensagem. E o anjo perguntou, o pai de Sansão perguntou, como é que a gente vai cuidar do menino? Como é que a gente vai cuidar do projeto? E o anjo diz assim, segue tudo que eu falei. Segue tudo o que eu falei. E o anjo do Senhor está te dizendo hoje, segue tudo o que eu falei. Segue tudo o que eu falei. Sabe quando Jesus disse às congregações do passado? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vocês já estão acostumados com minhas lives aqui. Tem dia que é revelação, tem dia que é ensino, tem dia que é administração, tem dias que Deus me manda falar de saúde, tem dia que Deus me manda falar de emocional. Essa semana, meio-dia, eu falei sobre metas e objetivos, a parte profissional. Eu sei que Deus me usa diferente. E glórias a Deus por isso. Porque Deus, na minha vida, Ele é eclético. De tudo Ele está aqui te ensinando. Amém? De tudo Ele está aqui te ensinando. Agora eu quero que você coloque aí de forma específica as suas petições, o que é que você quer que eu ore e que eu vou orar. Amém? Mas presta atenção, irmão. Deus está mandando dizer, parem de ter a mentalidade só das coisas pessoais. Comece a pensar no coletivo. Comece a pensar como reino. Comece a pensar como reino. Como uma igreja que ora por um país. Por uma igreja que ora por uma nação. Por uma igreja que ora pelo mundo. Porque se o mundo mudar, e vai mudar muito rápido, vai atingir a nação, vai atingir o estado,
vai atingir a tua vida. Preste atenção. Presta atenção. Se hoje as coisas estão difíceis a nível pessoal, se você e eu como igreja não interceder a nível de nação e mundo, as coisas vão ser muito mais difíceis. Presta atenção. Presta atenção. Hoje o que é problema para mim e para você, quando as coisas no mundo piorarem, quando as coisas na nação piorarem, se a gente não orar para interceder, os teus problemas pessoais hoje não serão nada. Não serão nada. Não serão nada. Preste atenção. Bota teu joelho para interceder pelo mundo. Bota teu joelho para interceder pela tua nação. Clama pela misericórdia, pela igreja na terra. Clama, 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 clama pela igreja na terra. Clama pelos teus filhos. Clama pelo nosso futuro. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor comece a visitar cada um aqui agora, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua necessidade. Senhor, desperta os que estão dormindo. Desperta, Senhor, os que estão dormindo. Desperta, Senhor, os que estão dormindo. Desperta os que estão dormindo. Desperta os que estão dormindo, Senhor. Senhor, desperta em nome de Jesus. Que o Senhor abra os olhos e comece a entender de uma maneira ampla, de uma maneira de reino, de uma maneira de governo. Mas amém, Senhor, nós também te pedimos pelas nossas coisas pessoais nessa noite. Eu coloco todos esses que colocaram os nomes aqui no chat, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão pedindo, Pai, pelas suas famílias, pela sua vida pessoal, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, entendimento. Senhor, em nome de Jesus, traz livramento das nossas vidas, da nossa alma nessa noite, Pai. Que os teus anjos guardem a nossa entrada, a nossa saída. Pai, que haja, Senhor, que haja um poder nos guardando, Pai, nos guardando em nome do Senhor Jesus. Fortalece a nossa alma, fortalece nosso espírito. Senhor, que nós entendamos que mais ainda a partir de hoje, que nós somos o teu projeto. Aleluia. E que o Senhor precisa de nós, Pai. Aleluia. Para usar aqui na terra. Aleluia. Porque é através do homem que Deus entra nessa terra. Deus não é ilegal, não trabalha ilegal, como os espíritos malignos que entram de forma ilegal e tomam corpos. Aleluia. Mas até eles precisam do homem para agir em iniquidade nessa terra. Mas o Senhor precisa de mim e de você. Senhor, então nos ajuda, Senhor, a ter força. Nos dá sabedoria e entendimento, Pai, para que a gente seja usado nessa terra, para impactar a terra, bem diante da tua vontade e do teu poder. Senhor, visita, Pai, a saúde, visita as emoções, visita a família, visita os relacionamentos, o casamento, em nome de Jesus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, porque há pessoas aqui que Deus diz que está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. Meu Deus, aleluia. Aleluia, vou ter que dizer porque Deus está mandando. Tomou de outra e agora está pagando o preço. Meu Deus, é forte. Deus manda dizer assim, tu achou o quê? Que tu ia tirar e desmanchar uma família e o diabo não ia te cobrar o preço? Meu Deus, é forte. Está pagando o preço. Assim como eu disse a meu servo Davi, aceitei o pedido de perdão, mas eu não afasto as consequências do pecado. Meu Deus, é forte. Aleluia, 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 Pai. Pai, que a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre as nossas cabeças nessa noite. Eu, Senhor, sou aquele que velo para cumprir as minhas palavras. E essa pessoa foi avisada. Virou a cara para quem avisou. Achou ruim para quem chamou atenção. E agora colhe as consequências. Colhe as consequências. Teus choros são de consequências. Manda dizer assim. Mas pela minha infinita misericórdia, se tu andar nos meus caminhos e não se desviar, eis que estarei segurando na tua mão. Mas tu vai passar pela prova, assim como foi profetizado na tua vida. Meu Deus, é forte, viu? Forte, forte. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Senhor, obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia. Deus manda dizer assim,
Quem está orando, pedindo uma resposta. O Senhor manda dizer assim, ó, abra um jejum hoje. Abra um jejum hoje. 3 dias. Meio período, 12 horas de jejum. Um para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E eu vou entrar com resolução dessa causa. Amém? Forte, mas necessário. Não que Deus manda, eu só falo. Amém? Eu só falo que Deus manda. Senhor, começa a visitar agora, Senhor, aqueles que estão em agonia, Pai. Tem gente aqui que está em agonia. Começa a visitar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas há pessoas aqui hoje que o Senhor anda dizendo assim, ó. Não vou responder. Não vou falar hoje. Estou trabalhando no silêncio. Tenha calma. Porque mesmo no silêncio eu trabalho. Amém? Glória a Deus. Camila disse, a palavra de ontem foi uma bênção para eu descansar e festejar que a vitória estava chegando. Hoje ela chegou. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Minha irmã, conta esse testemunho aí. Que coisa linda. Bendito seja o nome do Senhor. Rei que vive, o Rei da glória. Que venha o Rei da glória. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, bendito seja, poderoso és. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Aleluia, o nome de Jesus seja glorificado sobre os céus e a terra. Você manda dizer aqui para uma mulher que está assinando hoje a tua vitória. Deus diz que essa semana você orou e disse assim, Senhor, se o Senhor não me responder, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu estou perdida. Mas o Senhor disse assim que Ele é o Deus que vai assinar o cheque da tua vitória. Que Deus quer o cheque que vai pagar as tuas contas. Meu Deus, é forte, viu? Eu vou assinar o cheque que vai pagar as tuas contas. Aleluia. Você é o que vai assinar o cheque que vai pagar as tuas contas. Meu Deus. Forte. Estou batendo martelo hoje. Em 2 pessoas que estão nessa live hoje. Fim de sofrimento. Uma luta no físico e no emocional. Amém? Deus está mandando assim, ó. Estou batendo martelo hoje. Nessas 2 áreas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Há mudanças vindo a galope. 4 pessoas que estão aqui nessa live ainda essa semana vão receber notícias que vão chorar de alegria. E vão ver que eu sou Deus na vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, visita agora a vida de Marta, Senhor. Liberta ela dessas cadeias espirituais, em nome de Jesus. Senhor, me dá agora uma armadura e ferramentas específicas para estar nessa guerra, em nome de Jesus. Guarda minha entrada, guarda minha saída, Senhor. Me cobre com teu sangue, a minha e da minha casa. Em nome de Jesus, as minhas coisas e negócios, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, agora, envia um anjo que vai abrir os portões do inferno de onde ela está aprisionada. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, envia esse anjo da classe de Miguel, classe de guerra. Um anjo à altura para liberar das legiões que atormentam a mente, a alma e o espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora, anjos da classe de Miguel, visitando essa mulher agora, Pai. De toda a escravidão de pensamento, porque a guerra é na mente, Pai. Em nome do teu amado filho, eu te peço, Senhor, tira ela das garras de Satanás, porque ela não vai morrer. Em nome de Jesus. Nós, como igreja, nós intercedemos pela vida dessa moça, Pai. Em nome de Jesus. Porque o espírito da morte, o espírito suicídio te ronda. Mas na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu amarro eles. Eu peço ao Senhor que leve para o abismo, hoje, agora,
Que seja jogado fogo do céu, queimando todos os demônios que estão aí, dentro e fora da tua casa, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ai, ai, se vocês pudessem ver as coisas que eu vejo quando eu tô orando. Aleluia. 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 Glória a Deus. Não vou me estender muito hoje, eu tô na casa dos outros, né? A gente tem que ser é muito bom a gente ser um bom anfitrião, mas também é muito bom a gente ser um bom hóspede, né? Não pode abusar na casa dos outros. Eu tô na casa da minha tia. Vou passar hoje, passei hoje o dia, vou amanhã. Passar o dia, mas à noite eu tô em casa. E por isso que eu acabei também nem fazendo live hoje, meio-dia. Tava aqui aproveitando a família. Mas amanhã, na autoridade do nome do Senhor Jesus, estaremos aqui. Manda mensagem no meu particular, irmã, contando a tua experiência, teu milagre. Viu? Dê seu testemunho para que o Senhor, o nome do Senhor seja exaltado, exaltado, exaltado. Amém? Você não leu. Ah, eu não li não? Cadê? Copia e cola aí de novo. Deixa eu tentar aqui acompanhar, porque vocês vão passando. Amém, Gisela. Amém, eu recebo. Deus está mandando dizer aqui que tem uma pessoa que o marido vai embora de casa. Meu Deus. Não deu câncer. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Minha irmã, o jejum é de 12 horas. De 12 horas como assim? 3 dias, né? O jejum de 12 horas. Se você abrir meia-noite, você só come meio-dia. Se você abrir meio-dia, você só come meia-noite. De 12 horas. Já acostumei já. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Glórias a Deus. Eu disse que já vinha orando e por isso o resultado deu negativo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Tem uma pessoa aqui que Deus disse que uma porta de emprego que você tem pedido há muito tempo está sendo aberta ainda no início desse mês. Amém? Oh, glória. Aleluia. O propósito do jejum são 12 horas. 12 horas pro Pai, pro Filho e pro Espírito. Quem aguentar ficar 24 horas, amém. A semana passada eu fiz 3 dias de 24 horas, só no link. Mas quem não aguentar, faz de 12 horas. Mas Deus falou, o comando foi de 12 horas. 12 horas. Quero ter para ajudar na obra. Amém. Eu também sou dessas. Eu quero ser abençoadora do reino. Então, assim, 12 horas. Por exemplo, se você abrir hoje, meio-dia, ou meia-noite, aí você só vai comer amanhã meio-dia. Aí você vai se alimentar normal. Aí quando for de novo, meia-noite, é a tua última refeição. E meio-dia de novo, é a tua primeira refeição. Amém? E como é que vocês vão fazer? Vocês vão orar e dizer assim, eu estou abrindo esse jejum hoje, com esse propósito, esse. E aí, antes de almoçar, aí você ora, Pai, estou entregando o jejum do dia hoje. Recebe essa consagração que eu estou fazendo ao Senhor. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. E aí, no terceiro dia, você fecha com oração, agradecendo ao Senhor pelo fim do propósito. Amém? Pastora, você iria falar do marido que foi embora de casa. O Senhor me disse que tem um marido que vai sair fora de casa essa semana, que não é para ir atrás. Foi isso que Deus disse. É forte. Mas Deus manda falar, eu tenho que falar. Minha irmã, aquieta a tua alma, Deus está trabalhando. Amém? Ó. Deus abençoe a vida de vocês, amanhã nos veremos. Viu? Que o Senhor visite a tua alma, o teu espírito, que o Senhor visite as suas necessidades segundo a vontade e o querer dEle, que o Senhor renove as tuas forças, o teu corpo físico, que o Senhor visite os teus sonhos e visite o teu sono
E que você não se esqueça, você é projeto de Deus. E as mudanças de hábitos que você começar a fazer hoje vai te salvar, fazer você sobrevivente amanhã. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.